Gostaria também de te dar os parabéns por ter estruturado esse método POLI, né, para preencher uma lacuna extremamente importante, que é uma falha nos currículos de quase a totalidade dos cursos de educação física do Brasil. Né? Eu me lembro, não sei se tu participou, mas logo depois que comecei a dar aula na URGS, montei um curso de extensão de natação para bebês, que é onde iniciou o nosso grupo de pesquisa lá em 1986, até porque dentro da grade das disciplinas a gente não conseguia abordar com mais profundidade essa parte da natação de bebês, a natação até os 3 anos de Bruno, idade ali. eu fui estagiário nesse programa. Eu fui bolsista, não estagiário, desculpa. Fui bolsista nesse programa. Foi minha primeira experiência com natação de bebês. Era eu e o Fernando Bertol dando aula teórico-prática. Foi uma experiência bem bacana. Né? Então, eu acho que é importante porque não tem essa formação. Né? Primeiro, assim, eu acho que tem vários pontos que a gente poderia abordar, mas a gente tem pouco tempo. Eu acho que a primeira delas, do papel do professor de bebês e de iniciantes, seria procurar fazer uma boa adaptação da criança ao meio, não querer já sair ensinando uma técnica ou um estilo. Eu acho que o mais importante nessa fase é tentar desenvolver o prazer das crianças pelas atividades no meio livre. Porque se ela gostar, vai fazer parte da vida dela depois para tudo. Eu acho que é extremamente importante também a gente saber desenvolver as atividades socioafetivas nessa faixa etária. Eu costumo dizer nos cursos, nós rodamos junto, né, Paulo? O Brasil e a América aí dando curso junto, dividindo, era um prazer muito grande. A criança, mesmo que esteja na creche, ela não convive com crianças da mesma faixa etária que ela. Fica no berço do lado e assim por diante. E numa aula de natação para bebês é onde tem um grupo de crianças do mesmo tamanho, da mesma faixa etária e que tem uma interação muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Isso mesmo, que a gente tem que estimular. Né? E aí, junto disso, procurar trabalhar o desenvolvimento motor dessa criança. Né? E uma coisa que tu implantou e sempre trabalhou e deu muita ênfase, eu aprendi muito contigo, foi trabalhar nessa faixa uma natação de sobrevivência. Né? Para a gente conseguir isso, eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais na formação do professor. Né? É uma formação adequada para trabalhar com essa faixa etária, e aí tu vai, eu sei que tu vai abordar isso no teu curso, ter um método para trabalhar com essas crianças, não simplesmente chegar na aula e criar a aula vindo, né? Porque a gente sabe que nessa faixa a gente tem uma tendência muitas vezes de fugir, não é, do programa da aula. Não é? Eu acho que uma coisa também importante é divulgar esse método, principalmente para os pais e para os responsáveis. Né? Os pais saberem o que tu vai fazer com essa criança e por que tu está fazendo aquilo e como que a gente está ajudando o filho deles com aquela estratégia de aula. Né? E esse método também ele tem que estar adequado às outras atividades daquela escola de natação ou daquela academia. Não adianta eu ter um programa com um objetivo de natação de bebês e depois ter um programa completamente diferente quando ela sai dessa faixa ali. Né? E aí eu acho que é importante para o professor conseguir juntar isso tudo, até porque a gente tem pouco tempo, é que esse professor conheça o desenvolvimento das crianças nas diferentes faixas etárias ali, desses meses ali, do primeiro mês, tem gente, eu comecei a dar aula para natação para bebês, botava as crianças na água a partir de um mês. Não é? Então, assim, de um mês até os 3 anos, eles têm uma evolução muito grande no dia a dia. Né? Tem várias coisas que estão acontecendo e que a gente tem que procurar, tem que conhecer e tentar estimular isso. A gente trabalhava muito quando a gente deu alguns cursos juntos.
Então, tu tá apontando duas coisas. Tu tá apontando a questão da importância do domínio das habilidades aquáticas, né, que é o domínio do meio. Tu tá apontando a questão do estímulo adequado para a faixa etária, então tu entender do desenvolvimento motor. E uma outra coisa que tu trouxesse na tua fala, que é a questão da pessoa gostar. Então, de uma certa forma, tu tem que cativar e fazer com que ela goste da atividade física. Ou melhor, da Com atividade. certeza, porque às vezes tem alguns exercícios que as crianças não gostam, e às vezes tem alguns professores que ficam forçando aquele exercício, que acham que aquele exercício ele tem que fazer. E às vezes aquele exercício a criança não quer fazer, passa para outro exercício. Porque daí a pouco a criança pode criar uma aversão à água por causa de um determinado exercício. Isso aí. Perfeito. É o que a gente Não tem é? feito, o movimento trauma-free, que seria a natação sem trauma, né? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Né? E aí eu acho que tem que ter todo um conhecimento das pegadas para poder botar a criança em posições confortáveis para cada exercício, saber orientar os pais de como é que são as pegadas e por que elas devem ser feitas daquela forma, naquele exercício e não numa outra pegada que o pai está mais acostumado. Né? Então, assim, em linhas gerais, até porque a gente tem pouco tempo aí, 5 minutos para cada um, eu acho que seria esses pontos. Cru, primeiro eu queria agradecer a tua presença aqui, essa live vai ficar gravada, o pessoal vai poder assistir depois, e dizer realmente assim, muito obrigado, Cru. Tá? A minha carreira com certeza seria muito diferente se eu não tivesse ido lá para dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e conhecido um professor como o Luiz Fernando Martins Cru. Muito obrigado. Um beijo. Eu que agradeço, Poli. Fora isso, tu é um grande amigo, por isso que tu está falando isso. Abração, vou ficar assistindo aqui os outros. Estou curioso aí para ver esse pessoal que faz horas que eu não encontro.